Opa, olá turma, começamos então. Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma aula hoje. A aula de hoje é sobre equilíbrio iônico, tá? Gostaria que vocês acompanhassem aí comigo pelos slides. Nós vamos falar sobre equilíbrio iônico. O que vem a ser o equilíbrio iônico? Nós estamos aí dando continuidade ao nosso estudo do equilíbrio químico, certo? Equilíbrio químico, a gente já estudou a definição do Kc e do Kp, as constantes de equilíbrio. O Kc é a constante em relação às concentrações, o Kp é a constante em relação às pressões. E agora nós vamos avançar um pouquinho mais no equilíbrio químico, nos atentando apenas aqui às equações que envolvem íons, tá? O equilíbrio dos íons. Esse é o equilíbrio iônico. Quando eu tenho íons presentes na minha situação, no meu sistema em equilíbrio, tá bom? Essa aula é a introdução para o conceito de pH e pOH, que é a nossa próxima aula, ok? Eu espero que você esteja acompanhando bem aí a nossa sequência de teoria, de conceitos, para que você não se perca ao longo da matéria, tá bem? Vamos lá então. O equilíbrio iônico nada mais é do que todo equilíbrio. A gente já sabe que equilíbrio é a situação onde eu tenho uma reação reversível num sistema fechado e as velocidades da reação direta e inversa se igualam. Aí eu estarei na situação de equilíbrio químico. Quando há participação de íons nesse equilíbrio, eu estou diante, então, do equilíbrio iônico. Eu já adianto para vocês que não há nenhuma novidade aqui em relação ao equilíbrio químico. Apenas algumas expressões, alguns termos que são específicos para este assunto. Mas tudo consiste em equilíbrio químico, tá bem? Alguns exemplos de equilíbrio que envolve íons, né? Os mais comuns que a gente estuda no dia a dia aqui na química. Ionização de um ácido, quando você pega um ácido e põe em solução aquosa, veja que a gente tem o exemplo do ácido clorídrico, quando dentro d'água ele sofre ionização. O que é ionização? Vamos aproveitar sempre para recordar conceitos mais antigos aí. O que é a ionização? Ionização é a formação de íons, né? Eu quebro ligações covalentes e formo íons. Veja, quando um ácido, como o HCl, por exemplo, está em meio aquoso, ele libera o íon hidrônio, que é o H3O+, o H+ desse ácido reúne, né, liga-se à molécula de água, formando o íon hidrônio, e por outro lado, o ânion cloreto também fica em solução. Esses dois íons estão presentes em solução, ao mesmo tempo que a molécula se quebra formando íons, este íon encontra este íon e volta a ser a molécula que era antes, estabelecendo, portanto, o equilíbrio. Situação semelhante ocorre quando eu tenho aí a situação de uma base em solução aquosa. Quando a base está em solução aquosa, ela sofre dissociação. Diferença aqui sutil, mas importante, entre ionização e dissociação. Na ionização, não havia íons antes, agora há íons. Na dissociação, aqui eu tenho íons. Afinal, o hidróxido de sódio, que é uma base, ele é formado a partir da ligação iônica entre o sódio e a hidroxila. Quando eu coloco essa substância em água, em meio aquoso, veja aqui a simbologia, em meio aquoso, eu apenas separo esses íons que estavam unidos por ligação iônica. O íon sódio vai para um lado, o íon hidroxila vai para o outro. Esses íons que estão em solução também são capazes de se reencontrar, e ao se reencontrar, eles voltam a ser hidróxido de sódio nesse formato, estabelecendo, portanto, o equilíbrio. Bem? Então, aqui, um ácido, a base. Também tem a situação quando eu coloco o sal, né, que é a experiência mais comum que a gente costuma ver, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, quando eu ponho em meio aquoso, veja aqui, em solução aquosa, os íons também, sódio e cloreto, se separam. Outro exemplo de dissociação. Professor, a base e o sal sofrem dissociação? Sim, porque ambos são substâncias iônicas. Aqui já havia íons, só que estavam ligados, o íon positivo colado no íon negativo. Quando eu jogo na água, a água apenas tem a capacidade de quebrar esta ligação iônica, separando os íons que já existiam. Por isso, dissociação e dissociação. Quando você põe uma pitadinha de sal na água, aqueles íons que estavam formando cristal de sal, eles se quebram e ficam na forma aquosa. Ao mesmo tempo que um cátion e um ânion desse podem se reencontrar e voltar a ser NaCl como era antes, restabelecendo, portanto, o equilíbrio. Última situação aqui que eu vou mostrar para vocês também, a auto-ionização da água. A gente aprendeu que água é H2O, mas na verdade não é.
A água, ela é um equilíbrio iônico entre a molécula de água e os seus íons, íon H+, o íon hidroxila. A água, por si só, ela sofre essa autoionização. A gente fala autoionização, porque ela mesma é capaz de quebrar a sua própria ligação covalente, no caso, por isso ionização, veja, aqui não havia íons, era uma ligação covalente, mas essa ligação OH ela é capaz de se quebrar, liberando um cátion do tipo H+, e um ânion do tipo hidroxila. Ao mesmo tempo que eles podem se reencontrar e voltar a formar água, estabelecendo-se o equilíbrio. 4 exemplos aí de equilíbrio químico, 4 exemplos de equilíbrios envolvendo íons. Então, estou diante do equilíbrio iônico. Vocês verão que ao longo da nossa aula de hoje, nós vamos destrinchar, conhecer bem a fundo o equilíbrio iônico do ácido, o equilíbrio iônico da base, o equilíbrio iônico do sal e, por final, o equilíbrio iônico da água. Tudo bem? Este slide resume a nossa aula de hoje, mas nós vamos agora, caso a caso, para a gente entender bem como é que funciona. 2 conceitos importantes para a gente começar a nossa aula de hoje. A gente está acostumado com a constante de equilíbrio, o famoso Kc. Também tem o Kp, um pouco menos usado, mas para sistemas gasosos ele é mais comum. Kc é a constante de equilíbrio que está relacionada às concentrações. Kp, a constante de equilíbrio relacionado às pressões parciais. O Ki é a constante de equilíbrio dos íons, quando eu tenho ionização, tá bom? Então, nada mais é o Ki do que o Kc, só que o Kc do equilíbrio iônico. Veja comigo. Constante de ionização Ki. Dado o equilíbrio a seguir, veja o equilíbrio iônico, pois envolve íons, do ácido clorídrico quando mergulhado em água, liberando os seus cátions e ânions respectivos. Se eu pedir para você, me dê o Kc deste equilíbrio, a constante desse equilíbrio baseado nas suas concentrações. Você já sabe como fazer, não é? Tudo aquilo que é aquoso, tudo aquilo que é gasoso também, se tiver, eu considero para calcular o Kc. Veja, em cima estão os produtos, né, H3O+, e cloreto, e embaixo, no denominador, está o HCl e a água, que são os reagentes, né? Professor, mas a água ela é o próprio solvente dos meus componentes. É nela que estão dissolvidos o HCl, o H3O+, e o cloreto. A sua constante, a sua concentração, ela é praticamente invariável, ela não muda, né? A concentração de água não muda. Ela é o próprio solvente, como a gente está acostumado a denominar lá no estudo das soluções. Este é o soluto, este é o solvente. Então, não é comum eu representar a água aqui. Eu vou trazer, então, a água para cá, por ser um número que não varia, né? É uma concentração invariável. Eu vou, então, juntar isso, que é uma constante, junto com esta outra constante, tá? Este valor com este, que são dois números constantes, Kc e água, eu vou chamar de Ki, a constante de ionização, a constante do equilíbrio iônico. Então, vamos lá, de maneira bem simples, o Ki nada mais é do que o Kc do equilíbrio iônico, onde você desconsidera a água por seu solvente, tá bom? Veja que nada mudou. Em cima estão os produtos e embaixo estão os reagentes. No caso aqui, todos aquosos, tá bom? A constante de ionização, então, assim como o Kc, ela só se altera se eu mudar a temperatura. Para uma determinada reação, a uma dada temperatura, o Ki não muda, por isso o nome constante, tá? Ele só muda se eu mudar a temperatura. Aí, professor, então, eu vou usar o Ki também para medir o rendimento do meu equilíbrio? Vou. A gente fazia isso lá no Kc, lembra? Quanto maior o Ki, maior vai ser o rendimento da minha ionização. Mais íons eu vou ter, veja. É o meu numerador. Quanto menor o meu Ki, significa que eu tenho poucos íons e tenho muito ácido neste formato aqui, no formato molecular, sem sofrer ionização. Tá? Então, esta é a definição da constante do equilíbrio iônico, a constante de ionização, Ki. Aparece com muita frequência em questões de prova relacionadas a equilíbrio iônico. Tá bom? Um outro conceito importante, o grau de ionização, representado pela letra alfa, tá? Grau de ionização. Antes de ver do que se trata, vamos tentar entender pelo próprio nome. Grau de ionização, ele vai medir para mim, o quanto de ionização uma determinada substância está sofrendo.
Se ela estiver sofrendo muito ionização, ela vai ter um alto grau de ionização. Se ela estiver sofrendo pouca ionização, ela vai ter um baixo grau de ionização. E é isso mesmo, tá? E é dado em porcentagem, tá? Veja aí o mesmo exemplo que a gente usou no caso do CAI. Mesmo exemplo aqui, mesmo equilíbrio, né, iônico. Ácido clorídrico, o ácido que está no nosso estômago, em contato com a água, liberando aí os íons H+, Cl-. Uma situação aí, colocando 1 mol de moléculas de HCl, se eu te der 1 mol dessa molécula aqui, e você colocar em 1 litro de água, verifica-se que para cada 1000 moléculas, olha aí, para cada 1000 moléculas de HCl dissolvidas, né, que você dissolveu na água, 920 sofreram ionização e 80 permaneceram sem ionizar. Avalia comigo sem fazer nenhum cálculo. De cada 1000 moléculas que eu te dei, 920 moléculas desse tipo se quebraram, sofreram ionização e estão nesse formato, de H3 ou mais e Cl-. 80 não. 80 permaneceram na forma HCl, sem sofrer ionização. Pergunta, na sua opinião, o grau de ionização dessa molécula é alto ou é baixo? Uai, de cada 1000, 920 quebraram, 920 sofreram ionização, então essa molécula tem um grau de ionização bem alto. Veja como eu meço. O alfa nada mais é do que o número de moléculas que foram ionizadas, ou seja, que sofreram ionização, que quebraram, que formaram íons, sobre o número de moléculas que inicialmente foram dissolvidas. Dissolver é que você colocou dentro d'água. Só o fato de você colocar dentro d'água não significa necessariamente que ela vai quebrar, né? Que ela vai ionizar. Então você pega embaixo, você coloca o total de moléculas que você colocou na água e em cima somente aquelas que sofreram ionização. No caso aqui, de cada 1000 que eu coloquei, 920 sofreram ionização. Veja como eu calculo. O alfa, então, do HCl nesta situação será 920 dividido por 1000, ou seja, 92%. 92% das moléculas de HCl que eu coloquei em solução sofreram ionização. Este é o grau de ionização. Ele mostra para mim se grande parte das moléculas estão ionizadas ou não. Quanto maior o alfa, maior a quantidade de moléculas que foram quebradas, que tiveram a sua ligação rompida, formando íons. Se eu tiver um alfa pequenininho, um alfa baixo, significa que poucas moléculas sofreram a ionização. Grande parte delas, a grande maioria, estará na forma não ionizada. O que significa a forma não ionizada? Assim, ó, na forma de molécula, sem ser quebrada. Chique? Então, 2 conceitos que a gente viu agora. O conceito do Ki, a constante de ionização, e o conceito do alfa, o grau de ionização. Muita atenção para essa terminologia, tá, gente? Nas questões de prova pode vir. Calcule a constante de ionização, é o Ki. Calcule o grau de ionização. O grau de ionização é isso aqui, tá bom? O Ki e o alfa, eles medem a força de um eletrólito. O que é um eletrólito? Eletrólito é uma substância que forma íons, que forma eletrodos, né? Que é capaz de conduzir a eletricidade. Um bom eletrólito, ele conduz bem a eletricidade. Por que ele conduz bem a eletricidade? Porque ele tem íons soltos dentro do seu sistema, no caso, o sistema aquoso aqui. Então, um Ki elevado e um alfa elevado indicam um eletrólito forte. Faz sentido, né? Um alfa elevado significa que eu tenho muitas moléculas que quebraram, que formaram íons. Então, eu tenho muitos íons em solução, o meu eletrólito é forte. Um Ki elevado, lembra? A constante elevada, significa uma grande concentração de produtos. Ou seja, tenho muitos íons novamente na minha solução. Se eu tenho muitos íons, ele é um bom eletrólito. Beleza? 2 conceitos aí que a gente conheceu agora. E agora a gente pode usar esses 2 conceitos no estudo do equilíbrio iônico. Que equilíbrio iônico nós vamos estudar? Aqueles 3 que eu mostrei para você no comecinho. Veja, os equilíbrios iônicos mais comuns são os que ocorrem com ácidos, bases e sais. Esses 3 casos nós vamos estudar: o equilíbrio iônico do ácido, o equilíbrio iônico da base e o equilíbrio iônico dos sais. Quando estão onde? Em presença de água, devido ao fenômeno da ionização ou da dissociação iônica. Porém, o equilíbrio iônico só é caracterizado quando se refere a um eletrólito fraco, pois, se considerarmos que 100% das suas moléculas, seja do ácido, seja da base ou até do sal,
se ionizam, o equilíbrio não é estabelecido, uma vez que a reação terá só um sentido. Por que eu estou falando isso? Se eu estiver diante de um ácido muito forte, ácido forte significa aquele cara que libera muito H+. Base forte, lá do conceito de Arrhenius, né? Matéria do primeiro ano. Base forte é aquela base que libera muita hidroxila, muito OH-, quando em solução aquosa. Então, quando eu tenho um ácido, uma base muito fortes, significa que 100% das suas moléculas sofreram a dissociação, sofreram a ionização, quebraram. Todas as moléculas quebraram. Se todas as moléculas quebraram e ficaram quebradas, então eu não tenho um equilíbrio. Concorda comigo? Para eu ter um equilíbrio, eu tenho que ter a reação direta e a reação inversa acontecendo. E ambas ocorrendo na mesma velocidade. É necessário que haja tanto íons quanto moléculas não quebradas no mesmo sistema, para eu ter o equilíbrio. Bem? Vamos então estudar um por um para a gente entender melhor isso de maneira mais clara. Equilíbrio iônico de um ácido, vou chamar aqui de Ka e você vai já entender por que Ka. Equilíbrio iônico do ácido. Quando adicionamos moléculas de um ácido em água, ocorre o fenômeno da ionização. Já vimos isso, tá? Se for um ácido fraco, como o ácido cianídrico, por exemplo, ele irá se ionizar conforme esta equação. Veja, ácido cianídrico produzindo H+ e Cn-, tá? O cianeto. Aqui eu representei da maneira mais simplificada, sem colocar a molécula de água na reação. Professor, se colocar está errado? Claro que não. São duas maneiras diferentes. HCN mais água liberará H3 ou mais Cn-. Se eu não represento a água, eu não preciso colocar água do lado de cá também. Aqui estou apenas reforçando o que ocorre, a ligação que é quebrada, quando este cara, HCN, entra em meio aquoso, tá bom? Bom, no caso dos ácidos, em vez de chamar Ki, eu vou chamar Ka, tudo bem? Constante do equilíbrio iônico do ácido. Olha aqui, ó, K, por isso eu coloquei esse Ka aqui. Constante de equilíbrio dos ácidos. Qual que é o Ka do HCN? Os produtos em cima, concentração do H+, concentração do cianeto. E embaixo, a concentração do HCN não ionizado. Essa é a minha constante do equilíbrio do ácido cianídrico. Tudo bem? Pelo valor do Ka, a gente pode prever a força de um ácido. Por exemplo, se eu tiver um valor alto para o Ka, se o valor for alto para o Ka, significa que é um ácido mais forte. Por que mais forte? Porque é aquele que tem maior tendência para liberar muitos íons H+. Então, veja, se esse ácido liberar muito H+, significará um Ka alto para mim. Portanto, um ácido forte. Se o Ka for baixo, se o Ka for pequeno, este ácido será classificado como um ácido fraco, porque ele tem pouco H+ liberado. Ele fica grande parte na forma de moléculas sem quebrar, tá bom? Então, quanto mais ele quebra, mais forte ele é, maior é o seu Ka. Olha aí, ó. De que maneira que a gente pode interpretar isso? Isso aqui é uma tabelinha simples, bem simples, para a gente comparar a força de alguns ácidos. Ó. Alguns ácidos aqui e os seus respectivos Ka. Veja que eu não uso unidade nas constantes, tá? Kc, Kp, Ka, Ki, eu não uso unidade. O que me interessa aqui é o valor. E sempre comparativo. Eu sempre comparo 2, 3, para eu saber qual é o maior, qual é o menor. Olha aqui, ácido iodídrico, ácido clorídrico, ácido sulfuroso, ácido nitroso, isso aqui é um ácido orgânico, ó, lá da química orgânica, ácido acético, componente do vinagre aqui, e o ácido cianídrico, que foi o que a gente viu agora há pouco ali no exemplo do slide anterior. Se eu calcular o Ka para esses 6 ácidos aqui, numa mesma situação de temperatura, olha a comparação entre eles. O Ka do ácido iodídrico, 10 elevado a 9. 10 elevado a 9, tem 9 zeros aí. Tá? O ácido clorídrico, 10 elevado a 7. Dá 1 milhão, né? 1 milhão, 10 elevado a 7. Não, 10 milhões. 10 milhões. Ácido sulfuroso, opa, o ácido sulfuroso já é 0,017. Bem pequeno o Ka dele. O ácido nitroso, menor ainda. O ácido acético, menor ainda. 5 zeros aqui antes do 18. E o ácido cianídrico, dos 6 que estão expostos, o menor de todos. 0,00000, vai põe 10 zeros aí, até chegar no 4. Tá bom? O que você pode concluir com essa tabelinha aqui de 6 átomos, de 6 ácidos?
O HI é o mais forte de todos, ele é bem forte, um ácido muito forte. O ácido clorídrico também é um ácido forte. Por que ele é forte, professor? Porque o Ka é grande. Se o Ka é grande, significa que esses caras em solução têm uma grande tendência de liberar íons, inclusive o íon H+, tá? Um ácido com Ka pequeno significa que poucas das suas moléculas vão quebrar, sofrendo ionização. A grande parte delas ficará na forma molecular, sem sofrer ionização, tá bom? É isso que significa o Ka para nós na constante do equilíbrio dos ácidos. Tudo bem? Vamos seguir mais um pouquinho. Mesma lógica. Assim como eu calculei o Ka para vocês, agora eu vou calcular o Kb, constante de equilíbrio das bases, tá? Gente, tudo vem lá do Kc. Tudo vem do Kc, né? Que virou Ki a partir do momento que eu entrei no assunto equilíbrio iônico. Quando eu estiver me referindo a ácido, eu falo Ka. Quando eu estiver me referindo a bases, eu chamo de Kb. A lógica é a mesma. Acompanha comigo aqui, ó. A constante de equilíbrio aplicada para um equilíbrio iônico constituído por bases recebe o nome de Kb. Veja, por exemplo, o hidróxido de amônio aqui. Esta é a equação de ionização, na verdade, a dissociação do hidróxido de amônio. Quando ele entra na água, a água quebra essa ligação aqui, ó, liberando o cátion, NH4+, chamado de cátion amônio, e a hidroxila, que é o OH-. Tá? Qual é a constante dela? Ó, Kb. Os produtos em cima, tá aqui, ó, concentração do NH4+, vezes concentração da hidroxila. E embaixo, a concentração do reagente, o hidróxido de amônio. Tá? Kb. Mesma lógica que a gente usou para os anteriores. Tá bom? Quanto maior o Kb, mais forte a base. Olha aí, você vai ver no próximo slide. Se eu tiver um Kb alto, significa muita hidroxila presente. Ou seja, muitas das moléculas se quebraram, liberando hidroxila. Se eu tiver um Kb pequeno, significa que as moléculas estão, a grande maioria, neste formato. E poucas delas quebraram e formaram íons, tá bom? Vamos ver aqui a comparação. Veja, quanto maior for o Kb, mais forte será a base. Eu tenho aqui várias bases, algumas bases orgânicas, outras bases inorgânicas. Olha aqui, ó, a dimetilamina, uma base orgânica, você vê o carbono aqui, então isso aqui é uma amina, na verdade. A amônia é uma substância que tem caráter básico. Se você coloca na água, ela vira exatamente o hidróxido de amônio, que você viu agora há pouco, que ele, ó, tá? Você vê que é a mesma, ó, cabia 1,8 vezes 10 a menos 5, 1,8 vezes 10 a menos 5. Tanto faz, vou chamar de amônia ou de hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio nada mais é do que a reação da amônia dentro d'água, tá? Outro hidróxido aqui, hidróxido de zinco, tá? Uma base também inorgânica. Aí tem aqui a piridina, que é orgânica, e a anilina também, que é orgânica. Tem carbono junto. Olha a comparação aqui, ó. Olha o Kb delas. Eu tenho bases que tem Kb na ordem aí de 10 a menos 4, né? 4 zeros antes desse número. 10 a menos 5 já é um pouquinho menor. 10 a menos 7, 10 a menos 9, 10 a menos 10. Então eu consigo comparar quais são as bases mais fortes e as bases mais fracas. Aqui também mais algumas comparações. Duas bases orgânicas aqui, veja. E aqui em cima o hidróxido de amônio, que é o mesmo, né, que a amônio. Também, ó, o Kb variando de 10 a menos 5 até a ordem de 10 a menos 10. Tá? Fica fácil, então, a gente comparar força de ácidos e força de bases, conhecendo o que é Ka e o que é Kb. Chique? Bom, eu tenho o equilíbrio iônico dos ácidos, eu tenho o equilíbrio iônico das bases, eu tenho o equilíbrio iônico também dos sais, né? Pode acontecer também de eu ter os sais. Olha uma coisa interessante que ocorre quando eu falo do efeito do íon comum. O que é isso? Olha a situação que eu estou aqui. Veja, o efeito do íon comum é o nome dado ao deslocamento do equilíbrio iônico ocasionado pela adição de um íon já existente no equilíbrio. A gente já estudou o deslocamento de equilíbrios, lá o princípio de Le Chatelier. Olha de que maneira que isto é afetado quando eu adiciono, por exemplo, um sal que tem um íon comum à minha substância que eu estou trabalhando. Considere o equilíbrio abaixo. Isso aqui é o ácido acético. Você conhece ele, principal componente do vinagre, né? O ácido acético, quando está em solução aquosa, ele sofre esta ionização. Até agora, nenhuma novidade para mim. Um equilíbrio iônico, né? De um ácido. Eu posso até calcular o Ka desse equilíbrio. É a concentração desse rapaz vezes a concentração desse, dividido pela concentração do meu reagente. Estou diante de um sistema em equilíbrio sem nenhuma novidade, tá bom?
Mas, vamos supor que agora você está lá com seu sistema em equilíbrio, tranquilão, e você adiciona a esta solução uma outra substância, chamada acetato de sódio. Tá? Acetato de sódio, está aqui ela, é um sal orgânico. O acetato é este íon aqui, este ânion aqui, e o sódio está aqui ele. Vamos supor que você adicione acetato de sódio a este sistema. A gente vai poder observar um aumento da concentração de íons acetato no equilíbrio. Por quê? Isto aqui é um sal orgânico, chamado acetato de sódio. Quando ele está em água, em solução aquosa, ele libera um cátion, chamado Na+, e um ânion, chamado ânion acetato. Olha para este cara e olha para este cara. São os mesmos, né? É o mesmo. É o que eu chamo de íon comum. Então, vamos supor que você tem lá o seu vinagre, que é o ácido acético, em solução com água, e você acrescente ao seu vinagre este sal, chamado acetato de sódio. O que você vai estar fazendo na verdade? Você vai estar acrescentando cátion sódio, que não interfere em nada, é um íon que é solúvel em água, não existia antes, né? Mas você também está acrescentando esse cara aqui, um ânion do tipo acetato, que já existia. Lembra do princípio de Le Chatelier? O que acontece com o sistema que está em equilíbrio e você adiciona um dos seus componentes? Você aumenta a concentração de um dos seus componentes. O sistema vai reagir. Vai reagir tentando anular o efeito que eu provoquei. Que efeito que eu provoquei? Aumentei esta concentração. Eu acrescentei mais acetato. Então, este equilíbrio vai ser deslocado. Como essa concentração aumentou, o sistema que estava todo tranquilão lá em equilíbrio, agora está incomodado. Opa, foi perturbado. Né? Aumentou a concentração deste íon. Vou dar um jeito de diminuir essa concentração. Como que ele diminui a concentração? Deslocando o equilíbrio para a esquerda, aqui no caso. Ele vai consumir este excesso, tentar consumir esse excesso. Obviamente que automaticamente ele vai consumir H+, também, porque um desse reage com um desse, e vai formar mais ácido acético, deslocando o equilíbrio para a esquerda, tá bom? No caso aqui, veja, tá escrito tudo isso que eu falei agora. De acordo com o princípio de Le Chatelier, a adição de íons acetato, que é esse rapaz, farão com que eles fiquem em excesso, e o sistema, então, tentará consumi-los, fazendo-os reagir com os íons H+, favorecendo o equilíbrio no sentido da reação inversa. Como consequência, a concentração dos íons H+ diminui. O mesmo acontece se a solução for básica. Olha aqui, aumentar o acetato aqui, desloca o equilíbrio para a esquerda, aumentando a concentração deste cara, diminuindo, portanto, a concentração de H+. Tá? Professor, por que você chamou a atenção em relação ao efeito do íon comum? Na próxima aula, a gente vai conversar sobre pH e pOH. Tá? E pH nada mais é do que medir a concentração de H+. Quanto mais H+ eu tiver, maior a minha acidez do meu ambiente. Então, nesse caso aqui, se você acrescentar o acetato de sódio, que é o sal, você está diminuindo a acidez do seu sistema. Tá? Diminuiu a concentração de H+, portanto, alterou o pH. Tá? São conceitos que a gente vai estudar na aula que vem, pH e pOH. pH está relacionado à concentração de H+, o próprio nome já fala, pH, e pOH está relacionado à concentração da hidroxila, o OH-. Tá bom? Então, neste caso aqui, acrescentei o íon comum, deslocou o equilíbrio para a esquerda. Gente, isso cai com muita frequência no Enem. Já vi várias questões envolvendo efeito do íon comum. Tá? Ele te dá um sistema de equilíbrio, acrescenta uma substância, a princípio, diferente daquilo que você tinha, só que a substância tem um íon que é comum ao que estava no equilíbrio antes. E aí isso acaba deslocando o sistema, o equilíbrio para um lado ou para o outro. Tá bom? Último caso que a gente vai estudar na aula de hoje, já vimos aí o ácido, já vimos a base, vimos o sal, somente relacionado ao efeito do íon comum. O último, o equilíbrio iônico da água. Como eu falei para vocês, né, a água, ela não é simplesmente H2O. Se você pegar um copo de água pura, vamos imaginar que isso aqui fosse água destilada, água pura, não é o caso, né? Isso aqui é água potável, água que a gente bebe. Mas se você pegar um sistema com água destilada, que é pura, não existe apenas H2O aqui dentro. Existiria este equilíbrio que está na tela. H2O em equilíbrio com os íons H+, e hidroxila.
Porque a própria molécula da água ela é capaz de se quebrar em duas partes, formando esses íons, tá bom? A gente fala que a água possui um caráter anfótero. Ela tanto se comporta como base, como se comporta como ácido. Depende do ambiente onde ela está, tá bom? Quando as moléculas de água se chocam uma na outra, devido ao seu constante movimento, né, há uma transferência de próton, que é H+, de uma molécula para outra, gerando o que a gente chama, então, da sua autoionização, representada de maneira simplificada desse jeito, tá? Então, a partir de agora, a gente sabe que a molécula de água ela é capaz de se quebrar auto-ionizando-se, liberando H+ e hidroxila. E fica em equilíbrio, tá? Não se quebra, formando íons, os íons se juntam, formando água. E fica na reação direta e inversa, indo e voltando com velocidades iguais. Tá bom? Qual que é a constante de equilíbrio para esse sistema aí? Vai, a constante de equilíbrio para o sistema da água. Aí, considerando a constante de equilíbrio iônico, né? O KI, eu tenho os produtos em cima e o reagente embaixo. De novo, professor, mas a água é o líquido, é o solvente, né? O componente principal. Eu costumo não considerá-lo aqui. Pois bem, vamos aqui, ó. Esse cara eu vou trazer para cá e vou considerar apenas os valores das concentrações de H+ e da hidroxila. Bom, portanto, meus amigos, a concentração, como a concentração da água não sofre muita variação, a gente considera para efeito de contas, para efeito de cálculo, de estudo do equilíbrio iônico da água, a constante Kw. O que é o Kw? Constante do equilíbrio iônico da água. Aqui vem de water, né? Água em inglês, tá? O que é o Kw, então? Concentração de H+ e a concentração da hidroxila. Os produtos da ionização da água. Isso aqui a gente vai usar muito, principalmente na aula que vem, para o estudo do pH e do pOH. Tá bom? Olha aqui, essa nova constante, representada por Kw, recebe o nome de produto iônico da água. É um produto dos íons que compõem a água. Tá bom? Kw. Como eu trabalho com Kw? Olha aqui. Experimentalmente, né, na temperatura ambiente, a gente verifica que o Kw da água pura, da água destilada, é 10 a menos 14. 10 a menos 14. Alterando apenas se eu mudar a temperatura. Se eu mudar a temperatura, esse valor muda. A gente já sabe disso, né? Que a temperatura muda toda vez que a constante de equilíbrio muda toda vez que eu mudo a temperatura. Bom, se o Kw é 10 a menos 14, olha aqui uma continha bem simples de fazer. 10 a menos 14, o Kw, é igual ao produto, concentração de H+ e concentração de hidroxila, tá? Só que eu também sei que cada molécula de água que se quebra, ela forma um H+ e uma hidroxila, certo? Cada molécula de água que se quebra forma um H+ e uma hidroxila. Então, eu posso dizer que as concentrações do H+ e da hidroxila na água pura são iguais. É óbvio, né? Só tem molécula de água, cada molécula que se quebra libera um H+ e uma hidroxila, então a concentração dos dois será sempre igual. Bom, se o H+ é igual a hidroxila, eu posso dizer que H+ vezes concentração de hidroxila é ele vezes ele mesmo. Então fica ele ao quadrado. A concentração de H+, portanto, na água pura é 10 a menos 7. Idem para a concentração de hidroxila. Uma simples substituição de valores aqui, tá? A 25 graus Celsius, a água destilada tem Kw igual a 10 a menos 14. Então, 10 a menos 14 aqui, vezes o produto de dois números iguais. Então, a concentração de H+, que é igual à concentração de hidroxila, será 10 a menos 7. Então, de novo, se eu pegar um copo de água pura destilada a 25 graus Celsius, eu te garanto que a concentração de H+ aqui dentro é 10 a menos 7 mols para cada litro. A concentração de hidroxilas igual, também é a mesma. É o que a gente chama de um meio neutro. A água é um meio neutro. As concentrações de H+ e de hidroxila são iguais, tá? O que é um meio ácido? Meio ácido é aquele onde a concentração de H+ é maior do que a concentração de hidroxila. O que é um meio básico? Meio básico é aquele meio onde a concentração de hidroxila é maior do que a concentração de H+. E o meio neutro é aquele onde as concentrações de H+ e de hidroxila são iguais. Exemplo, água pura. E água pura a 25 graus Celsius, as concentrações são exatamente essas. Tá bom? É desse ponto que a gente vai partir para a próxima aula, quando a gente vai introduzir os conceitos de pH e pOH
Esses dois termos, essas duas expressões, estão relacionadas diretamente à concentração de H+, e à concentração de hidroxila. E aí nós vamos começar o estudo dos meios ácidos e meios básicos. Combinado assim? Equilíbrio iônico, então a gente termina nesse ponto. Vimos aí conceitos de Ka, Kb, efeito do íon comum nos sais, principalmente, e a constante, o equilíbrio iônico da água, que é o Kw. Tá bom? Temos, então, informações suficientes para a gente seguir o nosso estudo para o conceitos de pH e pOH, que é o assunto da próxima aula. A gente se encontra até lá. Beleza? Valeu, turma. Até a próxima.